Todos os 10 foram purificados, não foram? Então, onde estão os outros 9? Esse é um texto muito interessante e eu quero trabalhar com vocês hoje. E o tema que eu vou falar hoje aqui, você já pode estar até imaginando, é sobre a ingratidão. E até Jesus sofreu com a ingratidão das pessoas. Até aquele que veio para nos redimir, nos resgatar, o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos liga com Deus, que nos liga com o Pai, sofreu com a ingratidão das pessoas. E hoje nós abrimos esse espaço sagrado, esse momento dentro desse mês de novembro, onde nós estamos nos dedicando para trabalhar a nossa cura emocional, nossa libertação interior, permitindo que a energia do amor divino nos envolva de uma forma muito profunda, envolva todo o nosso ser. E hoje, como eu acabei de dizer, o tema que eu quero trazer hoje à nossa reflexão é a ingratidão. Um sentimento que muitas vezes brota nas sombras da alma sem que a gente perceba. A ingratidão, ela é uma desconexão entre o coração e a essência do amor de Deus e do divino dentro de nós. Nós não podemos pensar só que nós recebemos a ingratidão dos outros. Muitas vezes nós também somos ingratos. Então essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com você. Quando não reconhecemos o valor do que recebemos, das pessoas que nos cercam, das oportunidades que a vida nos oferece, nós nos afastamos da vibração da gratidão. Nós estamos cultivando ingratidão, que é a frequência de maior harmonia, abundância, gratidão. E a ingratidão, ela fecha os nossos caminhos, ela endurece nosso coração, cria bloqueios energéticos que impedem o fluxo natural do amor, da prosperidade, da abundância. E existem diferentes formas de ingratidão. A ingratidão emocional, que se manifesta quando nós deixamos de valorizar os gestos de carinho. A ingratidão espiritual, quando nós esquecemos de agradecer a fonte da vida e pelas experiências que nos fazem sempre evoluir. E a ingratidão hereditária, quando nós herdamos de nossos ancestrais padrões de queixa, vitimação, escassez. Esses padrões se instalam no campo espiritual energético, familiar e muitas vezes individual de cada um e se repetem até que alguém com consciência e amor decida quebrar este ciclo. E eu espero que seja você, este alguém, no seu campo espiritual familiar, na sua realidade, que quebre este ciclo. Também é importante nós compreendermos o impacto da ingratidão dos outros na nossa vida. Quando nós sofremos ingratidão, quando alguém que amamos ou ajudamos nos devolve frieza, indiferença, injustiça, essa experiência da ingratidão, ela nos deixa marcas profundas no nosso campo emocional, no nosso campo energético. E essas feridas da ingratidão, se não forem tratadas, elas evoluem para mágoas profundas, fecham o nosso coração, a nossa dificuldade de confiar novamente. A cura começa quando nós escolhemos perdoar e libertar o outro dentro de nós, compreendendo que a ingratidão do outro, ela não define quem nós somos, o nosso valor, mas apenas revela a limitação de quem ainda não aprendeu a reconhecer o amor recebido. A ingratidão, ela não está em você, ela está no outro que está sendo ingrato com você. Mas cuide para você também não responder com ingratidão às pessoas. Curar isso em nós é restaurar a nossa própria luz e permitir que a gratidão, a graça,
o favor imerecido de Deus por nós volte a fluir em nossa vida. Da um ponto de vista científico, e agora eu quero trazer o conhecimento um pouco da neurociência, porque nós somos espírito, mente e corpo. Tudo aquilo que ressoa no espiritual, ele também no nosso físico, muitas vezes ele está tendo seus impactos. E onde é que está o mundo espiritual? O mundo espiritual está na nossa mente. Eu tenho um curso que eu fiz recentemente com algumas pessoas, e eu explicava isso aos meus alunos. Onde é que está o mundo espiritual? O mundo espiritual está externo a você? Claro que não, o mundo espiritual está dentro de você. E muito do nosso mundo espiritual está no nosso mental, na nossa mente. Então, o conhecimento da neurociência é um conhecimento muito interessante para nós fazermos as pontes com as questões emocionais e espirituais e trabalharmos e tratarmos tudo isso. E dentro da neurociência, a ingratidão, ela altera a química do cérebro, ativando circuitos de estresse e liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Quem é ingrato ou sofre com a ingratidão dos outros é um forte candidato a ter uma explosão de cortisol no seu corpo. Adrenalina, então, nem se fala. A adrenalina, a princípio, é um hormônio muito bom até. Só que quando é em excesso ou liberado em momentos que não precisa ser liberado, torna-se um problema para o nosso corpo. Cortisol, por exemplo, adoece o nosso corpo inteiro. Não só com dores, mas com inflamações, com coisas muito pesadas. Resultados de sermos ingratos ou sofremos com a ingratidão dos outros também. Fora que quem sofre ou é ingrato vive pensamentos obsessivos e pensamentos ansiosos a todo tempo. Então nós precisamos curar isso dentro da gente, porque esteja a ingratidão que o outro faz contra nós, ou muitas vezes, às vezes que eu também sou ingrato, isso está trazendo malefícios, está destruindo com a nossa saúde física, mental e também ressoando no espiritual. Fora as legalidades negativas que nós abrimos para sofrermos ataques espirituais. Em contrapartida, a prática da gratidão, a prática de você ajudar os outros, ser grato aos outros, estimula essa parte da frente do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, e todo o nosso sistema límbico. E o que isso promove no nosso corpo? Promove o bem-estar, equilíbrio emocional. Quando o cérebro, e é isso que eu tento fazer com vocês aqui nesse atendimento e nos atendimentos coletivos, quando o cérebro nosso é treinado a reconhecer o valor das pequenas coisas, ocorre uma reprogramação neural dentro de nós, que sustenta todos os nossos estados mais elevados de paz e de alegria. Isso aqui é ciência, pessoal. Mas é a ciência combinada com o conhecimento espiritual e com a nossa mudança de mente. Na dimensão espiritual, cada vez que a gente cultiva ou vive a ingratidão, por quê? Porque nós podemos muitas vezes aceitar a ingratidão do outro e dar poder à ingratidão do outro. Quando aquele pensamento não sai da nossa cabeça, a gente fica só pensando no que o outro nos fez. Você acha que você vai curar ou você vai adoecer cada vez mais? A resposta, imagino que você já saiba. Então, essa ingratidão que nós sofremos ou que fazemos, ela enfraquece a luz da nossa alma. E como se colocássemos uma sombra sobre o nosso coração, impedindo que a energia de Deus e o fluir de Deus, do Espírito que está dentro de nós, possa fluir de forma plena. Quando nós escolhermos sermos gratos, mesmo em meio às dificuldades, nós abrimos espaço para que a cura interior ela aconteça. Agradecer muda a vibração. Agradecer transforma feridas em sabedoria. Agradecer é reconhecer o que Deus já fez e continua fazendo por todos nós.
e essa graça imerecida deles que nós acessamos todos os dias. Eu não sei se você imagina, e eu acho que quando eu estou falando aqui, você deve estar lembrando de situações que você sofreu ingratidão. Tomar uma água, porque também preciso me hidratar e a garganta, muitas vezes eu falo muito o dia todo, né? Então eu preciso sempre estar ali tomando água. Eu não sei, eu acho que enquanto eu estou falando aqui, você deve estar imaginando, deve estar lembrando situações que você sofreu ingratidão e quanto isso é negativo, quanto isso é ruim e quanto isso traz marcas espirituais, energéticas, emocionais pesadas e duras e muitas vezes até difíceis de serem trabalhadas. E eu não sei se você imagina a quantidade de ingratidão que eu sofro, porque eu lido com o problema das pessoas. A grande maioria das pessoas que chega até mim tem situações espirituais que estão sendo tratadas e precisam ser tratadas no primeiro momento. Mas você não imagina a quantidade de pessoas ingratas que eu encontro. E sabe qual que é a pior ingratidão que tem dentro do trabalho que eu faço de atender pessoas? E eu sou grato a todas as pessoas que Deus coloca no meu caminho, porque eu sei que essas pessoas eu posso ajudar. Mas é muito interessante que a ingratidão passa quando a pessoa acha que comprou alguma coisa. Porque ela fez um valor de troca, ela acha que comprou alguma coisa. Se eu for cobrar a quantidade de anos que eu já estudei espiritualidade, se eu for cobrar todas as formações, as técnicas que eu aprendi, se eu for cobrar todos os livros que eu li, se eu for cobrar mais de 20 anos de estudo da espiritualidade, e se eu fosse, em teoria, óbvio que eu jamais vou fazer isso porque isso não é algo que se vende, mas se eu fosse cobrar toda a unção espiritual que eu recebo diariamente para cada vez mais avançar, 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 eu garanto para você que ia ser muito mais de R$19,90, R$49,90 ou uma consulta 80 e coisas do tipo. Mas a maioria das pessoas acha que comprou alguma coisa. E aqui que a gente encontra a ingratidão das pessoas. Então, estou trazendo esse exemplo para você, para que você veja que eu, que estou trazendo esse tema, também sofro ingratidão das pessoas muito. E a maior ingratidão é quando a pessoa acha que comprou alguma coisa que ia ser atendida do dia para a noite. E ela não consegue entender e muitas vezes não consegue ter a compaixão de se colocar no meu lugar e no lugar dos outros, porque existem situações de pessoas que estão em muito mais sofrimento do que você. E só porque você acha que pagou alguma coisa, você quer exigir algo. Outro dia, inclusive, eu recebi uma mensagem que eu até mostrei para minha esposa, até achei engraçado aquilo. Uma pessoa pedindo descontos. Eu nem digo para vocês como é que estava o campo espiritual dessa pessoa, né? Porque até com as coisas da espiritualidade de Deus, ela barganha. É uma coitada, mas espero que encontre a cura e a libertação e seja também restaurada. Então, pessoal, eu sou um exemplo para vocês de como eu também sofro com a ingratidão das pessoas. Mas eu sei que esse problema não está em mim. Está no outro que não entende nada de espiritualidade e não entende que isso aqui é o início de um processo de cura e libertação. E que tem muitas coisas que não sou eu que faço, que é a pessoa que faz nas escolhas que ela continua fazendo daqui para frente. Esse é um dos motivos pelo qual os tratamentos coletivos eu não estou mais fazendo um valor de troca específico. Eu parei com isso. Quem quer participar dos tratamentos coletivos, ótimo, venha participar, seja muito bem-vindo, receba todo esse conteúdo, receba todos esses tratamentos e faça um valor de troca, um valor de oferta que você quiser. Porque não é a mim que você faz essa oferta, é a Deus. Entenda que, claro que quem recebe esta oferta sou eu, que recebo o seu Pix e assim por diante, mas ali tem muito mais do que uma oferta. Tem uma gratidão, tem um dar e receber, para que
toda a energia que você está recebendo possa fluir. Esses dias teve uma senhora que me fez um Pix de R$ 5. Ela estava em extremíssima dificuldade. Uma pessoa precisando de muita ajuda. Mas se você soubesse, se eu pudesse trazer as mensagens que essa pessoa me trouxe no particular, agradecendo imensamente por tudo que ela estava recebendo, não de mim, porque eu sou apenas um instrumento para que isso aqui aconteça, mas de Deus. E olha, é impressionante como, às vezes, uma pessoa que nada tem e que faz um esforço consegue te retribuir gratidão muito mais do que alguém, às vezes, que vem e te faz ofertas maiores. Gratidão, pessoal, não se compra. Gratidão e tratamentos espirituais não se vende. A graça de Deus não se vende. E eu tenho certeza que você já passou por situações onde você recebeu ingratidão dos outros, onde você sofreu com a ingratidão das pessoas. E existe um conhecimento espiritual que ele é muito profundo. Paulo, apóstolo, ele primeiro diz: em tudo dai graças, até na dificuldade dê graças, porque para alguma coisa vai servir aquilo, nem que seja para seu aprendizado. E Paulo também é alguém que, em outra passagem das cartas, ele nos traz o seguinte texto, isso está em Colossenses: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Pessoal, isso é tremendo. Quando eu recebo um nome, uma data de nascimento, quando alguém vem fazer uma consulta comigo, quando alguém vem pedir um atendimento, ou até mesmo as pessoas que vêm fazer percursos terapêuticos, e não é aquela pessoa que eu estou atendendo naquele momento. É uma imagem e semelhança de Deus. E mesmo que seja a você que eu estou devolvendo um relatório, um áudio, um atendimento e assim por diante, mas estou tratando você como se você fosse Deus, porque é a Ele que eu rendo glórias pela sua vida e tento fazer o máximo possível para poder te ajudar. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Comece a ter essa atitude aqui para frente na sua vida. O trabalho que você faz, os serviços que você presta, até muitas vezes dentro da sua casa, não é a você e nem as pessoas da sua família que você faz, mas é a Deus. E você pode ter certeza que esse Deus, quando ele vê que você está fazendo com todo o amor possível, porque é para ele, mesmo que outros sejam beneficiados, mas é que é ele que está sendo louvado, é ele que está sendo exaltado, você pode ver a graça e a mão de Deus agindo na sua vida em todos os momentos. O texto que eu usei como base no início dessa gravação é o texto onde Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, ele passa pela Samaria e na Galileia. E ao entrar numa cidade, numa aldeia, 10 homens leprosos chegam perto de Jesus. E levantando a voz, porque eram leprosos, não podiam se aproximar por contaminação e coisas do tipo, e até por causa de uma lei que existia na época, eles gritam: Jesus, instrutor. Nesta época eles chamavam ainda, e Lucas nos traz muito essa referência, chamavam Jesus como se ele fosse um professor. Ainda não entendiam muito bem quem era Jesus, então achavam que ele era um professor, que ele era um mestre, né? E claro que ele também era um professor e um grande mestre, mas além disso ele era muito mais. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas enfim, esses homens gritavam: Mestre, instrutor, nos ajude, tenha misericórdia de nós. E quando Jesus os viu, disse: Vão se mostrar ao sacerdote. E eles foram. E no meio de caminho, um deles percebeu que estava limpo. Fez meia volta e, primeiro, antes de se apresentar ao sacerdote, foi agradecer a Jesus. E, pasmem,
O próprio Cristo sofreu com a ingratidão dos outros. Jesus disse: todos os 10 foram curados. Foram purificados, não foram? Jesus sabia do que ele era capaz. Ele sabia que todos eles iam ser purificados. Mesmo que tivesse 9 ali que não mereciam. Mas Jesus purificou os 10. E Jesus pergunta, mas e onde é que estão os outros 9? O próprio Cristo sofreu com a ingratidão dos outros. Então, mesmo sendo difícil, mas é uma coisa que eu tento fazer e garanto para você que dá certo e que libera o nosso coração e abre cada vez mais a nossa prosperidade, nossa abundância e a graça de Deus na nossa vida, não na vida do outro. Mesmo que você esteja sofrendo com a ingratidão das pessoas, agradeça a Deus, libere perdão e diga: eu sou grato a este, aquele e aquele outro, porque não é este que eu faço, mas é a Deus. Pessoal, esse tema da ingratidão ele merece muito mais reflexão e eu quero ver se eu ainda consigo, durante esse mês de novembro, durante esse mês, nós estamos trabalhando essa energia de gratidão, essa energia de liberar o nosso mental, curar o nosso interior, encontrarmos a paz e a harmonia. Eu quero ver se em outro momento eu trago um pouco mais de reflexão sobre esse tema, que é um tema muito profundo e precisa ser conversado. Tanto para que a gente cure as ingratidões que existem dentro da gente, e nós precisamos fazer uma revisão de consciência de vida. Nós somos muitas vezes ingratos. Ingratos principalmente com o que recebemos de Deus e principalmente recebemos dos outros próximos a nós. E gratidão vai muito além de você dizer para o outro muito obrigado. Muitas vezes você não precisa nem dizer muito obrigado do outro, mas os pequenos gestos que você faz para outra pessoa revelam a gratidão que você tem por aquilo que ele faz. Dentro dos relacionamentos, por exemplo, nem sempre precisa haver, da parte do homem ou da mulher, a troca de palavras como obrigado, obrigada e assim por diante. Mas que seja nítido o quanto um é grato ao outro pelo que o um faz e o outro recebe e vice-versa, e que possam se mutuamente se agradecer pelos gestos e pelas atitudes diárias. As palavras são importantes, claro que são, mas muito mais profundos ainda que as palavras é o exemplo, é você ser grato àquele que realmente está ali fazendo, está ali servindo a você. Porque essa pessoa sabe reconhecer em você o Deus que existe dentro de você. Então faça isso com o outro também. Peço a Deus que possa trazer a consciência a você, trazer a paz, a harmonia, a libertação que você precisa hoje. E eu gostaria nesse momento de orar com você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você buscasse essa tua paz interior. Eu quero aqui fazer alguns decretos com você, eu quero aqui te ajudar nesta reflexão profunda, para que você possa ir retirando de você essa má energia, muitas vezes, da ingratidão das pessoas. Feche teus olhos e vamos de forma profunda começar a pensar naquilo que nós precisamos sermos gratos a Deus. O que é que você precisa agradecer a Deus hoje? Qual é a situação que você precisa agradecer a Deus hoje? Qual a situação que você reconhece que é a mão dele agindo na sua vida? Processo de respiração. Vai respirando de forma profunda. Vai respirando de forma profunda. Vai trazendo à sua consciência os momentos que você sofreu a ingratidão das pessoas. E vá trazendo à consciência sua também as situações que você foi ingrato. Muitas vezes no julgar o outro, no pré-julgar.
A ingratidão, muitas vezes, de você não reconhecer a ação de Deus nas outras pessoas, até para tentar te ajudar e te auxiliar. Traga à sua mente também a sua ancestralidade, seus familiares, independente se você teve bons relacionamentos com eles ou não, mas seja grato àqueles que vieram antes de você. Grato ao seu pai, à sua mãe, e a gratidão também é uma forma de você honrar a cada um deles. Nem sempre ser grato, honrar, significa que você tem que conviver com essas pessoas, principalmente se foram pessoas que fizeram você sofrer. Mas devemos a elas honra, e essa honra se expressa muitas vezes com a nossa gratidão. Eu quero nesse momento também, mais uma vez, apresentar diante de Deus, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, a Mariane, a Ana Brígida, a Odila, a Tayla, a Cláudia, a Thaís, a Ilse, a Sebastiana, o Telmo, o Miguel, o Daltro, o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Reginaldo, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marcilene, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Everton, a Josiane, a Cleia Maria, o Luciano, a Lúcia Helena, a Rosilei, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Janaína, a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael, a Viviana, o Anderson, o Caio, a Madalena, a Cláudia, o João Gabriel, e também eu quero me apresentar diante de Deus mais uma vez. Altíssimo Senhor Deus, somos gratos, porque sem merecermos, porque somos pecadores, recebemos a Tua graça, a Tua redenção, a Sua salvação. E nos reconhecemos que falta muitas vezes cometermos, Pai, e muitas vezes somos ingratos diante de Ti. Mas nos lembramos que pode ter dentro de nós irresponsabilidades, dúvidas, pecados, mas essa não é a nossa identidade verdadeira. A nossa identidade verdadeira é sermos Teus filhos, a Tua imagem e semelhança. E porque hoje reconhecemos que assim somos gratos a Ti, Pai. Gratos por tudo que já fez e que a Tua graça nos alcançou. E que pelo nome e pelo sangue do Teu Filho, nós podemos hoje, Pai, acessar esta graça mais uma vez. Reconhecemos nossa verdadeira identidade e somos gratos por tudo que faz por nós todos os dias. Em nome da presença divina que habita em cada um de nós, eu decreto nesse instante a libertação de toda a energia de ingratidão que ainda possa habitar o ser de cada um desses que estão aqui, Pai. A ingratidão que possa estar na mente, nas emoções, na linhagem ancestral. Todas as marcas, feridas, memórias deixadas por essas experiências de ingratidão, minhas ou dos outros, sejam agora transmutadas na luz pura do amor. Nenhuma forma de ingratidão terá poder sobre esses teus filhos, Pai, sobre a mente, sobre o espírito.
Nenhuma forma de ingratidão terá poder de retirar a paz, retirar o propósito e a tua graça. Todos os vínculos energéticos sustentados pela falta de reconhecimento, rejeição, indiferença, estão sendo dissolvidos agora. E a energia da gratidão volta a fluir livremente na vida de cada um de nós. Altíssimo Senhor Deus, pelo nome e pelo sangue de Jesus, eu invoco, eu chamo agora a presença, o Espírito Santo, esta força ativa dentro de nós, a sua presença, Pai, dentro de nós, para que purifique pensamentos, restaure corações e faça de cada um de nós um canal da divina generosidade. E a partir de hoje nós escolhemos agir com amor, servir com alegria e reconhecer o valor de cada bênção que tu, Deus eterno, Altíssimo Criador, coloca no caminho de cada um de nós. Nós agora estamos livres da ingratidão herdada dos nossos antepassados. Nós agora perdoamos, liberamos e abençoamos todos aqueles que em algum momento não souberam reconhecer o valor do que receberam. E com o mesmo amor nós pedimos perdão a todos os que, cada um de nós, consciente ou inconscientemente, não soube agradecer, ser grato. E é decretado sobre a vida de cada um de nós a vibração elevada da gratidão. E toda forma de escassez, culpa, ressentimento se converte em sabedoria, abundância e plenitude espiritual. E nesse momento está restaurado dentro de cada um de nós a essência divina da gratidão. E nos tornamos espelho da bondade de Deus, guardiões desta paz interior. Receba agora essa ativação profética profunda na sua vida. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Neste momento, uma nova consciência de gratidão. Onde havia dor, agora floresce paz. Onde havia mágoa, nasce perdão. Onde havia ingratidão, floresce amor e reconhecimento. Ativo o dom da gratidão divina. E que essa gratidão possa atrair abundância, reconciliação e harmonia. Que a presença do Espírito de Deus envolva cada um aqui e agora com poder. Cure profundamente e conduza a uma nova dimensão de alegria e prosperidade, abundância espiritual profunda e verdadeira. Está feito, está feito, está feito. O que você é grato hoje? O que você é grato hoje? Faça essa experiência agora de estar na presença de Deus. E faça teus agradecimentos. Agradeça a Ele. O que você precisa hoje ser grato ao Pai?
Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.